Papeando Podcast. Eu, desde muito criança, minha mãe conta, eu não lembro, que eu, em vez de ter um boneco, toda criança não tem um travesseirinho, um paninho, um boneco que puxa pela casa, eu tinha um radinho de pilha, que eu enfiava dentro d'água, enfiava isso antes de andar, ainda engatinhando. Eu achava que isso era lenda, sabe? Mas ela já contava isso eu criança, então, antes mesmo de eu imaginar que eu fosse trabalhar com rádio na minha vida. Mas quando criança, eu devia ter meus 9, 10 anos, no máximo, eu gostava muito de acompanhar os programas de rádio. Eu morava no interior do Rio Grande do Sul, cidade da minha mãe, Lajeado, e lá tem uma rádio chamada Rádio Independente. Depois eu vou, inclusive, mandar essa live para o Renato Vorm, que era o locutor que eu acompanhava. E eu adorava, porque ele fazia sorteios e eu ficava com o telefone de lado para participar dos sorteios. Ganhei muita caixa de Coca-Cola. Todos os brindes dele já ficava chato, porque ele era amigo do meu pai e todo mundo achava que tinha arrumadinho, mas era porque eu estava ligado o dia inteiro na programação, eu sabia tudo e participava dos sorteios. E um dia, a minha escola, eu tinha 10 anos então, foi fazer uma excursão, essas excursões de escola. E a excursão era na Rádio Independente, foi quando eu entrei pela primeira vez no estúdio e eu fiquei enlouquecida com o que eu vi. Aquela mesa, um monte de microfones, rádio de interior, AM, então é aquele mesmo formato em todos os lugares, né? Um estúdio grande, com a mesa, um monte de microfone. E eu era envergonhada, eu fiquei lá no cantinho, e o Renato já me conhecia, sabia que eu era piolho de rádio, e fez: ei, Joyce, vem cá, hoje você não está no telefone, você vai para o microfone. E foi a desgraça, porque foi dali para nunca mais. E eu adorei aquilo, e depois eu decidi fazer universidade, fazer vestibular para comunicação, porque eu queria ser jornalista. Eu já não pensava em fazer rádio, mas eu pensava em trabalhar jornalismo. E já dentro da universidade eu me envolvi com rádio. Na época, a UFPB aqui, eu fiz vestibular para a UFPB e eu estava fazendo laboratório de rádio. Foi quando foi feito o primeiro convênio da UFPB com a Tabajara. E esse convênio precisava de... ele estava sendo formalizado em outubro, novembro, e ia entrar de recesso. E para que a gente não perdesse, a UFPB não perdesse, tinha que algum dos estudantes assumirem isso até o ano seguinte. E eu não contei outra. Eu, Fernando e George. Fernando não entrou na área, o Paulo conheceu ele, a gente trabalhou no outra Castor, área né? depois. O sobrenome dele é Fernando Castor. E o George Medeiros, que até hoje trabalha com rádio, está aí no rádio. Ele tá na Pop à noite. Aqui pertinho. Nós três assumimos o programa, que na época era Rádio Escola, depois ficou um outro nome, Rádio Experimental, eu acho, era Rádio Experimental. E depois Espaço Experimental o nome. Espaço Experimental agora, né? Na época era Rádio Escola, com o professor Moacir. Então, daí, nós tivemos que fazer pegamos todos os programas que estavam produzidos pelos alunos, fazíamos os programas ao vivo, e aí eu brinquei de fazer rádio de verdade. Depois eu fui para Brasília, e lá eu trabalhei na Rádio Cultura estagiando, e daí em diante foi tudo que quem já acompanha sabe. Depois eu fui para a CBN, que era na Rádio Correio, depois Arapuã, e aí foi quando eu fiquei um período de, eu acho que 2, 3 anos fora do rádio, trabalhando em produção de cinema e em publicidade. Foi quando eu conheci Paulo. E eu e o Fernando, nós tínhamos uma agência, enfim, foi quando eu fiquei fora do rádio, mas só foi esse período. Dos meus 18 aos meus 51, quase, eu parei cerca de 3 anos sem trabalhar em rádio. O resto foi o bichinho mesmo, saindo mordendo todo mundo por aí. Papeando Podcast.